dobrado, eis que Cristo vem. Tens te preparado para dizer amém? É uma pergunta. Alva o teu vestido e clare a tua luz. Canta como gemido. Ora vem, Senhor Jesus. Que possamos estarmos incluídos neste mundo para glorificar o nome do Senhor Jesus naquele dia. Amém? Que assim Deus nos abençoe e dê a graça. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja, na verdade, para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Amém. Estamos na noite de vitória, né? Uma noite abençoada pelo nosso Deus, e tudo está na mão de Deus, tudo está na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é poderoso para nos abençoar e nos encher da sua virtude, pela sua grande e imensa misericórdia, né? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração pelo povo, né? Vamos pedir a Deus pela vida da missionária Linha também, que está ela nessa noite, né? Que ela não está bem, está com 3 dias em casa, depois pegou atestado, pegou tudo. Vamos orar para Deus dar força para ela. Meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te apresentamos a missionária Linha nas tuas mãos. Os nossos irmãos que não estão conseguindo chegar até o culto, abençoando o Sebastião, dá saúde a ele, abençoando nosso irmão presbítero Rogério, dá saúde onde ele estiver, nosso irmão pastor José Ferreira, vai de encontro a ele também, dá força, dá livramento, dá proteção, meu Deus amado, meu Deus poderoso. Eu peço pelo esse bairro, o vizinho da direita e da esquerda, todos os nossos irmãos que aqui estão presentes, que não estão, se eu posso alcançar a via da irmã Cida lá em Jabaquara, vai de encontro a ela agora, fazer um grande milagre na vida daquela menina, transformar, tirar todo o mal, dar saúde a ela, dar força para ela, ao pai, a neta dela, a família dela, faz esse milagre ali, Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, que as tuas mãos possam estar fazendo coisas grandes em outro lugar, através da palavra do Senhor, Pai, é o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, ao Senhor, para todos sempre. Também pedimos que o Senhor trabalhe usando o teu sobrenatural, Senhor, a favor do pastor Pai Amado Fernandes, em tudo que ele está projetando, pedindo, seja com ele, Pai, que desenrole aquilo que tiver enrolado, que venha favorecer a favor dele, Pai. Desbloqueia os caminhos, desbloqueia, tira os embaraços, que faz com que chegue até ele aquilo que ele quer que chegue, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos numa noite de vitória, né? Deus é poderoso e conhece todas as coisas. Pode se sentar, meus irmãos. Eu quero, antes de entrar nessa palavra que a gente leu, eu botei aqui o livro de Jeremias 33:3, olha o que fala aqui: clama a mim, respondi-te-ei, anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, nós estamos aqui no tempo antigo, e Deus já dizia que precisava de ouvir um clamor daquele povo para ele poder responder. E ele disse que a resposta não era uma resposta qualquer, não, era uma grande resposta. Porque está vendo? Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então é coisa grande e firme que ele estava oferecendo àquele povo. E hoje Jesus também está no comando hoje. E Ele é Deus também, Deus conosco. Ele quer o clamor de nós. Todas as vezes que a pessoa é insistente na oração, insistente em alguma coisa para o nosso Deus, Ele para a nosso favor e nos ajuda. E é justamente isso que nós vamos estar prestando atenção daqui para frente nas palavras. Porque muitas das vezes nós lemos a palavra, pregamos até a palavra, mas não olha o tamanho do peso da palavra. E a palavra tem uma resposta e um peso, mas ela só vai acontecer se nós prestar atenção e nós meditar. Porque quando nós meditamos e olha, Deus está vendo, Ele está entendendo que a palavra é isso mesmo. Ele está entendendo que eu posso fazer isso mesmo, que é o que está na minha palavra. Porque diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela vem fazer o que é para ser feito.
E a palavra, ela entra em nossos corações, e quando ela entra, ela começa a trabalhar. E nós começamos a entender o trabalhar de Deus. Então, nessa noite, se você, eu sei que estão clamando, mas continue clamando, porque a resposta vai vir. Continue clamando que vai acontecer um milagre. E é coisa grande, que nós não sabemos. Porque nós chegar nós chegar numa loja comprar um carro é fácil. Nós chegar em qualquer lugar comprar um celular é fácil. Nós comprar, isso é fácil. Agora nós comprar essa rua inteira aqui já é outra coisa. É bem mais difícil. Nós comprar esse bairro inteiro aqui já é outra coisa. Isso é coisa para Deus. Isso é coisa para o Senhor. Você começa a analisar como o homem é falho e como o homem é fraco. O dinheiro que o Putin já gastou com a guerra, ele comprava a Ucrânia todinha e sobrava o dinheiro. É mesmo. O dinheiro que a Ucrânia já gastou lutando para vencer a Rússia, dava para comprar uma Rússia também. Então você vê como os homens são fracos. Gasta dinheiro à toa. Porque não tem cabeça de entender que o dinheiro que eles têm dá para resolver o problema. É que nem a pobreza no mundo. A pessoa, se os países tudo em guerra tivessem se unido, acabaria com a pobreza no mundo inteiro. Só que eles não têm cabeça para fazer isso. Porque o inimigo trabalha na mente e no coração deles, que é a soberba que está fazendo acontecer isso. A soberba do homem, o orgulho do homem, que faz ele gastar tudo que tem, tentando provar que ele é melhor do que aquele outro, do que aquela pessoa. Porque falta Deus. E não é isso que Deus ensinou para mim, não é isso que Deus ensinou para ninguém. Deus quer que o homem reconheça um outro e ame um ao outro. Porque se tiver o amor de Deus no meio dos homens, no meio das pessoas, nada de guerra estaria acontecendo, mas estava uma paz sobre o mundo, né? Então vamos ler uma palavra no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8. 8 nós vamos ler do 26 em diante. Aleluia. Vamos ler do 26 em diante. Vamos ler o que é que fala aqui nessa passagem tão linda e maravilhosa, né? Está aqui, capítulo 8 e o 26 fala assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós como gemido inexprimível. Aquele que examina os corações, a saber qual é a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que de antes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou. Os que chamou, assim também justificou. Os que justificou, assim também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí no ouvido, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Amém? Só até aqui. Então, uma palavra de grande riqueza nessa noite. Uma palavra de grande conhecimento para nós. Aqui, essa carta aos Romanos está revelando o desejo de Deus para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus santos. Está realmente revelando nessa noite que quando nós pedimos alguma coisa que não está correta, porque pedimos errado,
o Espírito de Deus, o reino de Deus, o reino celestial, o trabalho de Deus oculto que nós não vemos, vai trabalhar a nosso favor. Porque ele diz ele pediu isso, mas não é isso que ele quer. Porque isso não é bom para ele. O que ele quer é isso aqui. O que ele precisa é disso aqui. Então está aqui, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos espíritos. Então está dizendo aqui que nós não sabemos como pedir. Nós pedimos e às vezes o que nós pedimos não é agradável ao Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz que ele geme às vezes, porque pedimos alguma coisa errada que não é conveniente com a palavra de Deus. Muitas das vezes pedimos algo a Deus que Ele não pode fazer em nossas vidas porque é contra a palavra de Deus. E é nessa hora que o Espírito chora inexplicavelmente, porque nós pedimos algo que Ele não é capaz de confirmar e nem de fazer, porque é conveniente com a palavra de Deus. E Deus só pode fazer em nossas vidas algo que é conveniente, que é compatível com a palavra. É tão certo isso que você vê até a ciência, a medicina, quando vai fazer um transplante de coração, um transplante de qualquer órgão, tem que estudar e tem que descobrir se aquele órgão é compatível com aquela pessoa, para não fazer a operação errada e dar errado. Então, da mesma forma somos nós. Nós temos que andar em compatibilidade com a palavra de Deus para que as nossas petições sejam concretizadas em nossas vidas. Se não estiver de acordo a palavra de Deus, nós vamos pedir e não vai ser realizado, porque não é do acordo de Deus, porque não está dentro da palavra de Deus, não está dentro da comunicação, não está encaixando a palavra de Deus. E tudo tem que ter um encaixe. Se não tiver o encaixe da palavra de Deus, é anátema, porque o Senhor disse que não é para não aceitar nada que não venha acompanhado da palavra de Deus. Por isso que quando a gente vê uma pessoa chegar aqui, ler 3 versículos aqui, e às vezes começar a pular e sapatear e falar em língua, está fora da palavra de Deus, porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Mas Paulo fala, se você não tiver um intérprete na tua igreja para interpretar as línguas, nem adianta ninguém falar em língua. Se não tiver um intérprete para interpretar a profecia, não adianta ninguém falar em profecia, porque vai ficar todo mundo sem saber o que está acontecendo. Então ele prefere ouvir mil palavras. Algumas palavras no linguajar correto do que 1000 palavras de outra forma, porque não vai adiantar você ouvir um monte de palavras que você não entende, mas quando você ouve uma que você entende, vai valer a pena. Então, o que Paulo queria dizer com isso, que o povo precisa é de entendimento, que é o que está faltando, entendimento no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus está sendo enganado com bijuterias na igreja, com indulgência, com óleo, com roupa velha, com patuá, com chinelo, com travesseiro. O cara diz que para dormir bem tem que usar o travesseiro do fulano de tal, que é o gira e é tudo mentira. Porque quem vai fazer nós dormir bem é o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo que ele intercede nas nossas vidas. Está dizendo aqui que o poder espiritual, o mundo espiritual, quando nós pedimos, ele se encarrega de nos acertar no caminho espiritual. Você não vai ficar sozinho. Não é o fulano que vai te acertar. Não é o fulano que vai trazer um travesseiro para você ou enganar você com alguma indulgência. Não. Ele não está falando que é um óleo, é um azeite que vai fazer você dormir. Não, ele está falando que o que vai dar certo em nossas vidas é nós guardar a palavra de Deus. É nós seguir a palavra do Senhor. É nós andar de acordo com a palavra de Deus. Então, o que nós temos que ter entendimento de pedir as coisas a Deus conforme com a palavra de Deus. Conforme com o que está escrito. Quando nós pedimos conforme o que está escrito, vai ser bênção. Aí continua. E aquele que examine o coração, a saber que a intenção do Espírito e ele que segue, que segundo a Deus intercede por os santos. Está vendo? Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes
as pessoas se perdem no meio do caminho espiritual. O que eu vou falar aqui é pura real, que eu vou falar para os irmãos nessa noite. Tem pessoas que julgam os irmãos que não falam em línguas e que não têm os dons espirituais, e às vezes quer que todo mundo sapateie tudo, e até diz que o irmão não tem o Espírito Santo de Deus. Todo mundo que aceitou Jesus tem o Espírito Santo de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus naquele dia que você aceitou Jesus. Agora você pode não ter os dons espirituais e nem os dons que é acompanhamento que a gente vai adquirindo pela busca e pelo procedimento. E também nem a todos vai falar em língua. Não é todos que vão falar em língua. Vai falar em língua que Deus quer. Não é todos que vai profetizar também. Mas não quer dizer que ele não tem o Espírito Santo de Deus. Tem sim. Tem sim, porque quem nos convenceu do pecado foi o Espírito Santo de Deus que está em nós. Foi ele que lutou por mim, por você, para você aceitar Jesus. Ninguém vai aceitar o Senhor Jesus e nem andar nos seus caminhos se o Espírito de Deus não estiver te auxiliando, como está escrito aqui na palavra de Deus. Então ele está te encaminhando para receber as bênçãos de Deus. Como está continuando esse versículo aqui, ó. A saber que todas as coisas atribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Está vendo? Ele dizendo que tudo vai contribuir a nosso favor pelo fato de nós ter aceitado Jesus, de nós fazer parte do rebanho do Senhor. Então, o mundo espiritual está inclinado para nós que guardamos a palavra de Deus. Deus está preparando algo para trabalhar nas nossas vidas que nós não entendemos. Talvez seja por isso que você não está vendo Deus trabalhar, porque Deus quer que você entenda que Ele está trabalhando. Porque não adianta você achar que Deus vai trabalhar na sua vida sem você não entender que é Deus. Deus quer que você entenda que é Deus que está trabalhando na sua vida, senão Ele não vai fazer. Que vantagem tem de Deus trabalhar em você e você ficar, não sei o que aconteceu, eu estava aqui e de repente apareceu isso. Não, Deus quer que nós tenhamos entendimento de saber que quando acontecer alguma coisa, nós tem que ser atribuído a Deus, porque é Deus que está fazendo o impossível na minha e na sua vida. E quando nós entendemos isso, Ele tem o prazer de trabalhar na nossa vida, mas quando nós não entendemos, Ele não faz nada. Porque como é que Ele vai fazer? Nós se tornamos uma pessoa tola. E diz que os tolos não sabem nada. O que é que o Senhor diz? Não derrama a palavra de Deus aos porcos. Se você não tem entendimento das coisas de Deus, fica difícil de Ele trabalhar na tua vida. Então a gente tem que procurar no profundo o entendimento da palavra de Deus, que é para Ele poder operar na tua vida. Você tem que saber o que significa a palavra para poder derramar na tua vida, e você saber que foi Ele que derramou, porque você entende que a palavra fala isso e a palavra diz isso. Então Ele vai trabalhar. E quando você vê o trabalho de Deus, pela palavra você vai dizer, foi Deus que fez isso aqui, porque a palavra diz, eu estudei e eu estou fazendo a vontade dele, eu estou no caminho dele, é Ele que está contribuindo isso na minha vida. E aí sim Deus vai fazer mais e mais, porque você está dentro da conformidade da palavra de Deus. Aí continua, por quê? O que diante concebeu e pedimos para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito, muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou. Os que chamou também e justificou. Aos que justificou, assim também glorificou. Então, é isso que nós temos que entender. Nós vamos justificar pela palavra de Deus, por tudo que fizemos no caminho de Deus, tudo que fazemos, tem uma justificativa de que tudo isso que está acontecendo e que acontece nas nossas vidas é conforme a palavra de Deus, é conforme o que nós fazemos para o Senhor. Chega aqui uma pessoa, lê um versículo aqui que não tem nada a ver com língua estranha, que é o que a gente vê no dia de hoje. A pessoa lê um versículo aqui, daqui a pouco está sapateando. Por que a irmã está sapateando? Por que a irmã está pulando e falando língua? De onde vem essa língua? De onde vem isso? E é isso que está faltando o povo entender. Se você tem entendimento e você quer um mover do Espírito de Deus na igreja, você tem que buscar uma palavra que fala do mover do Espírito Santo de Deus. Você tem que falar de uma palavra que já aconteceu. Você vai falar de Atos dos Apóstolos com precisão.
não só falar um pouco, tem que explicar detalhe por detalhe. Porque tem pessoas que dizem que vai pregar uma palavra, você não sabe o que a pessoa pregou, porque não tem capacidade de pregar. Prega uma coisa que você não entende o que a pessoa pregou, você fica perdido, porque você não sabe o que a pessoa... Aí começa a falar língua e pular dentro da igreja, aí pessoas que não conhecem, que não têm entendimento, acompanham eles e dizem, oh, essa irmã é muito usada por Deus. E não é usada por Deus coisa nenhuma. Ela é desusada por Deus. Porque a pessoa que é usada por Deus é aquele que maneja bem a palavra. O discurso que Pedro fez, que botou todo mundo no rosto lá em Jerusalém, aí disse, esse homem não é, como é que esse homem fala desse jeito? Isso é Pedro mesmo que está falando? Porque as pessoas tinham em si que Pedro era analfabeto. Mas Pedro discursou um discurso dentro da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus ali. Ele não ficou falando língua nem sapateiro, ele fez, foi um discurso que convenceu os doutores e outras pessoas que entendiam da letrada e tudo, e fizeram eles entender que ali era o poder de Deus e a graça do Senhor. É isso que Deus faz. Porque quando nós estamos com Deus preparado na presença do Senhor, nós somos doutores, bacharel para fazer a obra do Senhor. Somos embaixadores de Cristo. E o Senhor diz na sua palavra que quando nós estamos adotados do poder do Espírito de Deus, que não tem palavra nenhuma que venha tapar a nossa boca, porque nós temos resposta. Então o pastor acabou de falar de Estevão. Ninguém conseguia parar Estevão, porque ele estava cheio do poder de Deus, e ele falava, contradizia os contradizentes e ganhava todos eles na palavra, porque ele era muito usado por Deus. E é justamente essa sabedoria que Deus quer dar nos dias atuais para as pessoas. Nós temos que aprender que sabedoria não é a pessoa chegar aqui e começar a falar língua e gritar dentro da igreja e ficar para... Não é isso não. Sabedoria é você manejar a palavra dele. Isso é uma espada. Você saber manejar essa espada de Gênesis Apocalipse, explicar ela detalhadamente como ela tem que ser. Isso é sabedoria de Deus. Isso é entendimento de Deus. Isso é o que Deus quer. Isso é o que Deus quer que aconteça no nosso meio. E Deus quer nos dar essa sabedoria para nós, quer nos dar esses entendimentos, para nós entender que quem vai trabalhar em nossas vidas, nada mais é do que o próprio Espírito Santo de Deus, que vai trabalhar em meus pensamentos, vai trabalhar na minha oração, que eu não soube pedir, no meu desejo, que eu desejei, e às vezes não é o desejo dele, e tudo que eu tiver pedido, ele vai entender, e ele vai entender e vai me consolar, se não chegou a mim aquilo que eu pedi. Ele vai dizer, ó filho, eu não preciso usar aquilo porque isso não era conveniente. Eu, como eu sou o teu Espírito, eu sou o poderoso, eu estou te respondendo agora. Não foi possível fazer aquilo, porque aquilo não compartilhava com a obra do meu Pai. E você vai entender. Você vai entender. Porque ele diz que Deus é o Consolador. E quem é que quer consolar? Eu e você. Consolar de quê? De alguma coisa que nós estamos tristes, que nós estamos aborrecidos, que nós estamos mesmo com problemas, estamos desanimados, estamos desacreditados de alguma forma, e ele vem e nos consola e nos prova para nós que não é assim, e nós vamos entender, porque quando o Espírito de Deus fala, nós entendemos porque ele já está falando que ele é o Consolador. Se o Consolador falar com você, você fica manso, você fica voando, você fica tranquilo, e você aceita, porque não foi o homem que falou com você, mas sim o Consolador. O Consolador que consola nós e que dá entendimento para nós saber ter a inspiração correta que ele quer, para a outra vez que nós pedir inspirado pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pela própria palavra, para ele levantar do seu trono e nos dar. Aí ele continua falando, ele continua dizendo tudo isso aqui, e aqui o que predestinou, esse também chamou aos que chamou, assim também justificou os que justificou, assim também glorificou. Tá vendo? Que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer fazer em nós. Quer fazer uma obra linda, poderosa e maravilhosa na minha e na sua vida. E nós temos que entender isso. Nós estamos ouvindo essa palavra nessa noite. Ele está mandando o quê? Você se preparar espiritualmente. Ele está mandando você comer essa palavra, está mandando você ler essa palavra. Porque não adianta você querer dizer que Deus é com você se você não tiver conhecimento da palavra de Deus. Não adianta você dizer que Deus é na sua vida
se você for convocado para fazer a obra de Deus em algum lugar e você não ter a capacidade de fazer esse trabalho que alguém está te convocando para fazer, você tem que chegar lá e mostrar ao que você foi lá para fazer a obra de Deus. Você não foi lá para falar de bem nem de ser, mas sim, você foi lá para ser um representante de Deus, para que as pessoas vejam Deus na sua vida, para que quando terminar o discurso, quando terminar a pregação, alguém esteja impactado e veja que Deus foi Deus que te usou, e que não foi intermédio de homem nem de ninguém, mas sim o Espírito de Deus que estava na tua vida, te capacitando e te usando. É isso que Ele quer. Essa obra que Ele quer fazer, que alguém não está deixando Ele fazer, porque as pessoas têm tomado o lugar de Deus, passando na frente na mão de Deus, passando na frente de Deus. E é impossível você passar na frente de Deus e obter sucesso dele. Mas nós temos que ter esse entendimento. Aí quando chega no 31, ele fala: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né? Então não temos ninguém contra nós para desabonar eu e você. Não tem ninguém que tenha o poder de desmanchar aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Não tem ninguém que tenha o poder de envergonhar você, se Deus quer te levantar. Não tem ninguém que tenha o poder de diminuir você, se Deus está te levantando. Não tem ninguém que possa parar a obra dele na tua vida, se ele está fazendo. Ninguém. Porque o homem não tem poder de vencer nada de Deus. A mão do homem é fraca e a mão de Deus é forte. A mão de Deus, o homem não consegue fazer nada contra a mão de Deus, contra nada de Deus. Aí continua, aquele mesmo que supôs seu próprio filho não poupou, antes entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Então assim, aí, aqui é a resposta, quer dizer assim, aquele Deus que não poupou nem seu filho por amor de nós. Ele está dizendo tudo. Então, nós devemos poupar alguma coisa também, pelo amor de Deus? Não. Então, nós devemos ficar parados? Não. Nós devemos trabalhar, porque Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: eu não poupei meu filho para salvar você. Eu não poupei meu filho para salvar o mundo. Não. Mas ele deu o filho para salvar o mundo, como está lá em João. Que o Filho de Deus veio para salvar o mundo. Ele disse: eu não vim para destruir o mundo, mas vim para salvar. Ele quer salvar. Ele quer salvar o homem mais ruim da terra, ele quer salvar. Ele quer salvar o homem mais matador, ele quer salvar o homem criminoso, ele quer salvar, ele não quer saber o que ele fez, ele quer saber se ele chegar a dizer: eu me arrependo das mortes que eu cometi, eu me arrependo do erro que eu fiz, eu me arrependo de toda coisa ruim que eu fiz, mas eu quero morar no céu. Ele te aceita. Quem não aceita é o homem, mas ele te aceita. Alguém fica com o pé lá atrás, por causa, pensando que você está brincando, como quando Paulo aceitou Jesus e se converteu, que todo mundo queria matar o próprio Paulo, porque esse Paulo está com enganação no meio de nós, ele quer matar nós, ele quer pegar nós de surpresa. Ele queria matar Paulo, não matou porque fugiram com ele, e ele foi porque ninguém acreditou na convenção dele. Que nem nós temos o nosso irmão Cássio lá no Jabaquara, um homem que matou muita gente, um homem que era um criminoso, e Deus converteu, está lá igual uma criança agora servindo a Deus, e agradece a Deus todos os dias pelo milagre que Deus fez na vida dele, e pelo chamado que Deus chamou ele, e está lá feliz. Então Deus, as pessoas que procuraram matar ele nem sabem onde ele está, e nem sabem, porque Deus mudou tudo nele. Agora anda de boleta, anda daquele jeito, parecendo uma criança, mas diz que para ele está feliz, que sente a presença de Deus todos os dias quando ele está dormindo à noite. Então, uma pessoa que fez tanta coisa, mas reconheceu que existe um Deus, reconheceu que existe um Deus que é perdoador, que é um Deus de milagre, um Deus poderoso. Então as pessoas dizem assim: depois que o irmão roubou, fez tudo isso, agora está na igreja. Não, graças a Deus, porque Deus veio para esse tipo de gente. Deus veio dar esperança e transformar a vida de pessoas erradas mesmo. Que Deus quer pegar aquilo que está errado e transformar para isso ser certo. Deus não veio dar salvação. O papel de Deus é transformar as pessoas que estão desmanteladas, que estão na mão do inimigo. Ele quer tirar da mão do inimigo e trazer para a mão dele. Dizer: aqui eu vou te dar a salvação. Abandonou, eu vou te dar a salvação. Vai começar uma nova vida a partir daquele dia que ele entregou a vida dele a Jesus. Ele não quer saber o que ele fez, ele quer saber daquele dia. Ele diz: não quer que ele dê a sua palavra, jogarei no mar do esquecimento o que você fez, e o que vai contar daqui para frente. Daqui para frente você vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, na minha presença.
e o Espírito de Deus vai contribuir para que essa pessoa cresça e essa pessoa vá morar no céu. Porque o que importa é o céu. A igreja está na terra mostrando o caminho de Deus, o caminho do céu, para as pessoas se salvar e morar no céu, fazendo a obra do Senhor. Então, é isso que Ele quer. Então, está tudo na mão do Senhor. Então, se Deus quer resgatar a gente lá fora, muitas das vezes, nós que somos carnais, nós queremos impedir o trabalho de Deus, porque nós dizemos, não, Deus não vai salvar. Salva sim. Deus salva o maior perdido e traz para a casa dele e faz o príncipe dele sentar no altar da igreja para pregar a palavra de Deus amanhã. É isso que Ele faz, porque a gente fez com a gente, fez com muitos e está fazendo, vai fazer, né? Como o próprio Davi, que quando estava no seu trabalho, disse que ele escolheu o seu exército, as piores espécies de homens para trabalhar no seu exército, e disse que foi o exército vencedor. Não teve um exército tão forte como o exército do rei Davi, né? E ele venceu, ele escolheu, porque ele sabia que a partir daquela escolha, Deus ia se encarregar de cuidar daqueles homens, Deus ia se encarregar de mudar o coração daqueles homens e transformar aqueles homens para trabalhar no favor da palavra de Deus. Da mesma forma, é o homem hoje. Importante ele reconhecer que existe um Deus que transforma e que muda. Quando o homem reconhece isso, as coisas acontecem. Porque é isso que o Senhor espera do ser humano, dos ouvintes da palavra de Deus. Você que está do outro lado aí nos escutando, você pode até pensando, eu já fiz tanta coisa errada, eu já matei, já roubei, já fiz tanta, já enganei, mas Deus quer a tua alma. Não importa, quem fez você fazer isso foi o Satanás. Deus não fez você fazer nada de errado. Quem fez você fazer errado é o Satanás. Mas se você abandona o Satanás e aceita Jesus, que a tua vida vai mudar. E tudo que fez de errado, você não vai fazer mais, porque agora você vai ganhar um coração novo. Vai ganhar agora uma obra nova, vai ser transformado pelo poder do seu Salvador Jesus Cristo, e as coisas vão mudar. Esse homem velho vai ser um novo homem agora, dotado do poder de Deus, da graça do Senhor, e vai fazer o que é bom, vai fazer o que é agradável, vai fazer as coisas boas, vai fazer o que Deus quer. Aí por isso que diz aqui, o que diremos? Pois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por aqueles que aceitou Ele, se Deus é por aquele que confiou na palavra, quem será contra nós? Então é essa palavra que eu deixo nessa noite para os irmãos. Guarde essa palavra nos nossos corações, porque Deus é poderoso e é maravilhoso. Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te agradecemos pela sua palavra e pedimos humildemente que o Senhor faça com que as pessoas que vão escutar essa palavra possam se converter, Senhor, em qualquer lugar, Senhor, em qualquer lugar dos continentes, dos países. Pode ser no sertão, pode ser no Ceará, pode ser no Japão, pode ser em qualquer país, que o Senhor possa transformar vidas, Pai, que estão sem esperança, estão sem entender, estão pensando que está tudo perdido, Senhor. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que há uma esperança, e a esperança é o Senhor. A esperança está não só aqui, mas está no mundo inteiro, procurando os corações que querem se converter e que querem dar um passo para o Senhor, para que a vida seja mudada. Meu Deus, faz mudança de vida nesse bairro, do vizinho da esquerda e da direita, abençoa esse bairro, abençoa os moradores desse bairro, transforma essas pessoas, Pai, tira, Senhor, todo impedimento, tira a culpa do coração. Há pessoas que estão em casa, Pai, pensando no que fez, no que não fez. Pai, o Satanás trabalha nessas mentes, trazendo depressão, trazendo problema. Sai doença, sai todo mal, sai todo mal em nome de Jesus Cristo. Pai, capacita esse homem e essa mulher, para que eles possam ver que o Senhor tem a solução, possam ver que o Senhor é poderoso, pode transformar e mudar. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e todos digam amém. E a paz seja com a amada igreja no nome de Jesus Cristo. Então vamos aumentar as cadeiras. Faz assim, irmão, vamos aumentar as cadeiras. Aumentar as cadeiras. Faz assim, irmão. Faz assim, irmão.